Você já parou para pensar que um líder sem raiz cai com qualquer vento? Líderes precisam de raízes e raízes sustentam. Meu nome é Rafael Coelho e este é o quadro A Raiz do Líder, onde compartilhamos reflexões sobre liderança e formando essa raiz que vai trazer sustento para a sua vida. E hoje eu quero trazer uma reflexão que eu intitulei Vista e Visão. O que enxergamos? Antes disso, como eu sempre peço para você, o nosso canal é novo e para isso eu preciso que você esteja apoiando esse projeto. Como você faz isso? De uma maneira muito simples, que em poucos segundos você resolve e me ajuda muito. Clique no curtir, se inscreva nesse canal, compartilha com alguma pessoa e deixe o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz de ler o que você está achando de tudo que nós temos conversado por aqui. Então vamos ao tema de hoje, vista e visão. O que enxergamos? Essa pergunta é uma pergunta que parece muito simples, mas na verdade ela tem uma conotação que nos faz perceber que existe uma diferença gigantesca. Líderes têm visão. Vista e visão, como nós podemos entender essa pergunta, essa reflexão de hoje? Quando nós olhamos para o latim, inclusive a palavra é parecida. Vista é a palavra que no latim significa visus. Visão no latim significa visio. E a diferença entre uma e outra é a seguinte: vista significa o ato de ver, a capacidade física de enxergar aquilo que os nossos olhos alcançam no presente. Isto é o significado de quando nós falamos de vista e olhamos para essa mensagem sobre vista. Eu estou vendo. Os meus olhos alcançam o presente, eu enxergo. É o ato físico de ver. Agora, o que é visão? Visão é ver com significado. Tem a ver com compreensão. Tem a ver com revelação. A capacidade de atribuir sentido, interpretar o que se vê e projetar direção. A visão conecta presente e futuro e dá significado ao que ainda não está completo. Ou seja, uma pessoa, quando nós usamos o termo uma pessoa que tem visão, significa que ela tem algo muito mais amplo do que o simples ato físico de enxergar. E eu quero ilustrar isso com uma história que eu presenciei de um amigo meu, que ele é missionário no Rio de Janeiro e já passou por alguns lugares, que nessa história eu vou compartilhar com você. Eu estava em outubro de 2023 indo fazer uma série de palestras no Rio de Janeiro. Esse meu amigo, ao saber que eu ia para lá, disse: Rafa, dedique 2 dias para me visitar, que eu quero te mostrar aonde eu trabalhava e onde eu trabalho hoje. E ele me levou para conhecer o primeiro lugar, que era o Borel. O nome dele, Pedro do Borel. Ele é um missionário que ganhou esse nome porque por muito tempo ele trabalhou naquela favela, naquele morro, ajudando crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade a sair daquela realidade. E ao andarmos por mais de 4 horas conhecendo aquela realidade, vendo com os meus olhos, tendo a vista diante da visão que ele teve de tantas pessoas que ele já ajudou, eu fiquei profundamente mexido e comovido com aquela situação. Porém, a realidade da favela não é uma realidade tão fácil. E quando nós andávamos por lá, diante de tudo que nós víamos, ele disse: amanhã você vai conhecer o projeto que eu atuo hoje, que é um projeto no Jardim Gramacho, que é o maior lixão a céu aberto na América Latina. E quando nós chegamos então nesse novo lugar, eu ainda lembro do barulho desse lugar e do cheiro. O barulho de estar pisando sobre o lixo, aquele cheiro desse lugar onde era marcado também por esse acúmulo de lixos, casas e pessoas numa situação muito difícil, muito vulneráveis. E nós caminhávamos então pelo Jardim Gramacho até que nós chegamos ao lugar do projeto e paramos embaixo de uma árvore. O Pedro, escorado naquela árvore, disse: tudo começou aqui. E ele contou que certa vez, junto com a sua esposa Nádia, foram visitar, então, conhecendo e sabendo sobre a vulnerabilidade daquele lugar. E para descansar, depois de uma longa e cansativa caminhada, eles pararam de uma árvore no meio do lixão para pegar a sombra daquela árvore, se refrescar e descansar um pouco. Embaixo daquela árvore
A Nádia perguntou para o Pedro: Pedro, o que você vê aqui? E ele respondeu: eu vejo tristeza, eu vejo desânimo, eu vejo corrupção, eu vejo essa situação difícil que as pessoas vivem. E a Nádia olhou para ele e disse: pois eu vejo um jardim, e um jardim de esperança. O Pedro estava com a vista naquele lugar. Já a Nádia teve uma visão. E a partir dessa visão ela disse para ele: vamos comprar essa árvore e o terreno ao redor dessa árvore. E vamos construir um projeto para ajudar as crianças nesse lugar. E assim nasceu o projeto Haja, um lindo projeto que atende várias famílias carentes, já serviram mais de 30 mil refeições ao longo dos anos e tem feito com que crianças no meio daquele lixão encontrem um jardim de esperança para suas vidas. Quando um líder tem visão, ele transforma a vida de muitas pessoas. E a pergunta que eu faço para você é: o que você vê na realidade da sua empresa, na realidade da sociedade, na realidade da sua família? Qual é a dor? Qual é a realidade? Qual é a mudança? Quais são os seus liderados, as pessoas que estão diante da sua responsabilidade, que você olha para elas e o convite é que você não olhe com vista, mas com visão, para poder ver e perceber as transformações que podem acontecer na vida dela. Quando nós temos visão, a gente não olha só para a realidade, mas nós nos envolvemos ao ponto de virarmos engajados com essa realidade e agirmos para que a partir da nossa visão as coisas mudem. Muitos empresários, muitos líderes, muitos homens e mulheres que mudaram a sociedade diante da sua vista, eles não enxergavam só a realidade que estava aos seus olhos, eles tinham uma visão na qual eles comprometeram e entregaram a sua vida, na qual eles agiram para mudar realidades. E nós percebemos que uma pessoa que tem visão faz toda a diferença. O escritor Goethe, ele tem uma frase na qual ele diz assim: o ser humano vê no mundo aquilo que carrega no seu coração. A realidade da nossa visão é que nós vemos aquilo que está no nosso coração. Por isso, nós devemos pensar: eu sou uma pessoa com visão ou eu só consigo ver? Todo líder precisa desenvolver e alimentar e nutrir a raiz de ser um visionário e de carregar no seu coração um olhar sobre o mundo que não deixa ele ser limitado ao que ele está vendo, mas faz ele sonhar, faz ele acreditar, faz ele agir para mudanças acontecerem no mundo. E eu ainda deixo mais uma frase para a sua reflexão: a visão transforma o esforço diário em missão. Quando você tem uma visão, você não é alguém apenas atarefado e cansado. Você é alguém que age e que entende que você tem uma missão a cumprir. Então, o meu desejo é que você seja um visionário. E eu encerro esse vídeo fazendo a pergunta: você tem vista ou visão? O que você está enxergando? Que você possa refletir, pedir a ajuda de Deus e descobrir o quanto na sua vida você é convidado para ser um visionário e veja jardins de esperança na vida das pessoas e das realidades ao seu redor. Ao final dessa mensagem, agora que encerramos, eu peço: ajude a compartilhar essa visão. Mande essa mensagem para os seus amigos. Compartilhe com muitas pessoas e diga: você precisa assistir isso. E também me ajude a fazer com que essa visão alcance e semeie na vida de muitas pessoas, deixando o seu curtir, se inscrevendo nesse canal e acompanhando tudo que nós fazemos por aqui. Até o próximo vídeo.